pega fogo, literalmente. Ai, desculpa, não podia não fazer essa piada. Em meio à disputa pelo Comando Nacional do União Brasil, agora conhecido como Desunião Brasil, o presidente eleito Antônio Rueda e o atual ocupante do cargo, o deputado Luciano Bivar, encenam um verdadeiro barraco, que deixou de ser disputa de espaço político para caso de polícia. É isso aí. Tudo só piorou depois que um incêndio destruiu 2 casas da família Rueda em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Vamos ouvir essas informações com a nossa Daiane Oliveira, no nosso plantão. Daiane, não tem como não fazer as piadas. Tá pegando fogo, Daiane. Pega fogo no parquinho e tudo mais. Como assim? O que aconteceu? Botaram fogo nas casas do Rueda, é isso? Exato. Eu tentei também não fazer algumas piadas, mas não tem como você não ficar no brigue, né? Literalmente. Nesse caso, pelo menos, é um assunto extremamente sério, mas ninguém saiu ferido, então a gente consegue fazer essa brincadeira de pegar fogo no parquinho ali, né? Que é exatamente isso. A disputa do União Brasil entre o Antônio Rueda e o Luciano Bivar chegou à tensão extrema, aqueceu tanto essa disputa que aconteceu o quê? Que um incêndio que atingiu a casa, né, do Rueda, enquanto ele estava, inclusive, nos Estados Unidos, e a casa da irmã do Rueda também foi atingida no dia 11, no domingo, e algumas pessoas ligadas ao Rueda informam que foi o Bivar. E aí começou-se a espalhar a notícia, a informação. O Bivar se defende, diz que não tem absolutamente nada a ver com isso, e a situação anda muito tensa na União Brasil, mas olha o nome do partido, União Brasil, né? Que é um partido altamente complicado, é um partido que já, na época da ditadura, era o Arena, saiu do Arena e passou a ser o PFL, depois virou Democratas, depois Democratas se fundiu, aí virou União Brasil, e União Brasil hoje é o quê? É essa desunião. Isso só por uma disputa de liderança de presidência de partido. Imagina o que eles não são capazes em alguns outros momentos, né? É estranho. E aí essa troca de farpas, essa troca de acusações está acontecendo a todo vapor. Nosso primeiro vídeo traz exatamente essa questão do incêndio, né? De como o incêndio atingiu a casa e como surgiu essa especulação de que haveria o dedo de um adversário político nesse incêndio. Vamos ver aí o vídeo. Metrópolis falando que ontem à noite a casa do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, ela foi incendiada lá em Pernambuco. Só a notícia do incêndio na casa do presidente do partido já seria muito de chamar a atenção. Mas ela fica ainda mais grave porque, de acordo com a coluna do Igor Gadelha, aliados de Antônio Rueda acreditam que Luciano Bivar, que é o ex-presidente do União Brasil, poderia estar envolvido nesse incêndio. Além da casa do Antônio Rueda, a casa da irmã dele, a Emília Rueda, também foi incendiada. As 2 casas ficam na praia do Toquinho, que é próximo ali de Porto de Galinhas, que fica no litoral sul do Pernambuco. O Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu essa notícia e informou que ia retornar ao Brasil já para chegar hoje, para ver como é que está a situação aí das 2 residências. Como eu falei para vocês, Rueda e Bivar, eles estão em pé de guerra desde que Rueda se articulou para conseguir se tornar presidente do partido e, por isso, aliados acreditam que o Bivar possa estar envolvido nessa situação. Inclusive, essa briga é tão grave que o Rueda... Não, pera, não foi só isso não, teve outras coisas também, mas vamos lá. Rueda já tinha registrado um boletim de ocorrência contra Bivar por suposta ameaça. Então, a situação aí você vê como tá grave. Inclusive, no metrópolis.com, a gente tem imagens, você pode ver aqui um pedacinho, ó, imagens da casa incendiada. Você pode entrar aí na coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, para ver mais dessas imagens pegando fogo. Desse incêndio e mais informações sobre esse caso você vai ter nas... Caraca, tinha uma mesa ali em chamas. Exatamente. A gente tem um outro vídeo que mostra também as coisas em chamas, que foi bem quando conseguiram entrar nos imóveis. E é extremamente sério. Por mais que a gente possa fazer algumas piadas quanto a isso,
É extremamente sério o que vem acontecendo, porque Uhum. são troca de acusações entre líderes partidários. Não é uma pessoa que surgiu do nada fazendo uma acusação, são troca de acusações Uhum. seríssimas. E Uhum. aí saiu da esfera de política e foi para uma esfera criminal. Isso pode literalmente dar cadeia. Não que a gente também não queira ver uma pessoa que cometeu crimes na cadeia, né? Mas assim, só para lembrar, é extremamente sério esse tipo de acusação. Nesse outro vídeo, que mostra também como ficaram os imóveis, né? Os imóveis ficaram deteriorados, totalmente destruídos. E aí dá para ver, ter uma dimensão da destruição que foi. Tá as duas casas pegando fogo. Cadê o outro As barco? pessoas narrando, né? Pra quem não tinha entendido ainda, as duas casas são uma do lado da outra, né? Isso. Mas pelo que eu entendi, assim, do que eu acompanhei ontem, não é que o fogo começou numa e foi para outra. As duas casas estavam pegando fogo independentemente. Elas não são Exato. parede com parede, assim, né? Exatamente. As duas, e é por isso que surgiu a especulação de um incêndio criminoso, para não dizer coincidência, né? É muito estranho que tenha acontecido dessa forma, mas vai ter perícia. A perícia vai dizer, vai apontar o foco de incêndio. Uhum. A gente não acredita que Obrigada, Wal. isso passe de lesa. Obrigada, Wal, pelo vídeo. A gente não acredita que isso passe, né, de forma ilesa. A gente também tem nessa disputa eleitoral aí o governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado, e a defesa de Rueda. São pessoas que veem indícios que o fogo tenha sido provocado por uma motivação política. E aí, quem vai se defender, né? Quem começa a se defender, em uma entrevista, a gente tem o... esqueci, né, o nome do outro, disputa Bivar? política. Ai, socorro. Bivar, isso, obrigada, Bivar. Ana. E aí o Bivar vai se defender, e eu adoro o vídeo do Bivar se defender na entrevista, porque ele é uma pessoa super tranquila, lúcida, sucinta, calma. Gente, assista o Bivar no momento de defesa, que é muito legal. Eu queria comentar isso. Na hora que apareceu essa notícia do incêndio, todos os dedos apontaram para o Bivar. Vamos pensar por quê. Essa inalação dele pode causar uma ação de danos morais muito grande, porque eu não tenho nada a ver com isso. O senhor tem essa casa nesse condomínio? Claro que tenho. Ah, ele tem uma casa no mesmo condomínio? Exatamente, Essa ele tem a parte casa eu no não mesmo sabia. condomínio, então ele tem, né, tecnicamente, acesso ao condomínio. Não que ele pessoalmente, Né, né? acesso ao condomínio não, mas acesso, né, a Enfim, redondeza ali da casa. conhece e tal, né? Ligação nenhuma Isso. com ele, nenhuma ligação, proximidade com essa casa? Não, não tem. Não, nem conheço. É uma praia de veraneio. Não é nem um condomínio. Não, eu acho que cabe à investigação saber se essa casa dele, sei lá, se tinha uma apólice de seguro, entendeu? Porque a casa estava abandonada há mais de ano, entendeu? Então, o senhor supõe que essa casa pode ter pegado fogo para receber um valor de seguro? Não Só estou dizendo pergunta, isso. como é que ele sabe que a casa está abandonada se ele falasse, essa casa dele, eu suponho... Ele está supondo, aí ele disse que essa casa está abandonada. Vamos lá. Como que ele sabe e tal? E eu vi o pessoal questionando isso, que a casa estivesse abandonada, assim. Não parecia muito, não. Tá, inclusive as duas Vamos lá, casas bem Bivar, vamos lá. novinhas, assim. Dizendo que a investigação pode ir em todos os veios, né? Todos. O senhor pretende fazer alguma coisa, entrar com uma ação na justiça por conta dessa alegação, dessa suspeita? Se isso configurar, não tenha dúvida que é uma ação de danos morais. Se isso acontecer, se essa alegação se configurar no preto no branco. Como é que se faz uma convenção, entre aspas, onde não tem um papel firmado? Quem são essas pessoas? Aí ele já tá entrando em outra... Ontem se comentava muito sobre essa acusação, né, do Rueda dizendo que o Bivar havia ameaçado ele. Exatamente. A gente tem também uma notícia um pouco mais nova, que
Hoje, a executiva da União Brasil abriu um processo de afastamento e expulsão do deputado Luciano Bivar, presidente do partido. É fresquíssima essa notícia, inclusive, saiu há alguns minutos. O Bivar ele já vinha isolado dentro do partido, da União Brasil, ele já estava distante de alguns parlamentares e de governadores dentro do próprio partido, e por 17 votos para abertura do processo e outros 15 de abstenção, a sigla, então, decidiu pelo afastamento do Bivar, e a expulsão pode causar o cancelamento da filiação dele. Ele vai ter um prazo para se defender, que é de 72 horas, que é após o prazo ser estipulado pelo executivo, ele ser notificado, aí tem um prazo de 72 horas, para se defender do afastamento. E uma coisa que é bem interessante é que, quando ele for afastado do cargo, quem assume interinamente é o Rueda. Desculpa, não resisti. Então, não é o Aécio, desta vez ainda bem, mas quem é? É o Rueda com afastamento, e isso, o vice-presidente da União Brasil, que é o Rueda, pode assumir o cargo até o fim do mandato do Bivar, se o Bivar realmente for confirmado o afastamento, ele ainda vai se defender, mas aí o Rueda assumiria este cargo até o dia 31 de maio. Tá, eu vou fazer... não, desculpa, termina, Daiane, eu te interrompi. Não, é isso, e aí é só bom a gente lembrar que tem isso, né? O Rueda, ele afirma que que a motivação foram ameaças, ele recebeu ameaças do Bivar, desde que houve ali uma animosidade desde o período de fevereiro até agora. Então, é muito sério o que está acontecendo na União Brasil. Pois é, eu ia fazer advogado do diabo aqui, assim, falar, pô, o Rueda também sai com lucro nessa história aí, né? Primeiro que ele não estava em casa, nem ele, nem a irmã, né? A coisa do seguro aí é o Bivar que tá falando, né? Isso aí o Bivar também que responda por isso. Mas o Rueda se beneficia diretamente também do afastamento. E há uma disputa política entre os dois, né? Então, assim, vai ter que ter uma investigação muito séria sobre as ameaças do Bivar, que o Rueda afirma, né, que o Bivar teria feito. E vai ter que ter uma investigação, obviamente, sobre o incêndio. Seja como for, me parece que o incêndio é criminoso, né? Seja lá quem for. Né? Porque acidental me parece que não foi, não, né? Gerou muita repercussão para os dois lados, para ser acidental, e como tem os indícios, né? As duas caras queimaram muito rápido, ao mesmo tempo, então é muito estranho que isso tenha acontecido, né? Mas a gente já sabe aí que a União Brasil acaba de abrir o processo para expulsão do Luciano Bivar. E a última coisa que eu queria comentar é também disputa política e tal, não sei o quê, pela liderança do partido, e vale a pena lembrar pela quantidade enorme de grana que este partido movimenta. Por que vocês acham que está todo mundo disputando a União Brasil? Por que vocês acham que está todo mundo desesperado para controlar esse partido? União Brasil significa dinheiro, muito dinheiro. E é só nisso que as pessoas estão pensando. Ficamos por aí, Daiane? Ficamos por aqui, vamos acompanhar esse babado. Vamos lá. Não, eu fiquei super interessada. Tem maior potencial de treta. Eu quero ver mais. Briguem, desgraçados. Vamos lá. Ficamos por aí, chat. A gente volta em instantes. Pega fogo, cabaré.